absolutamente nada. Quando Cristo sai da escola, voltando para casa, nós vemos o primeiro milagre ele realizando. Em João 2, versículo 6 a 11. Amém? Amém? Em João 2, versículo 6 a 11, nós vemos Jesus Cristo manifestando o poder publicamente, transformando a água em vinho. Amém? O tempo passa. Agora Cristo Jesus não está trabalhando só. Tem quantos discípulos? Tem quantos discípulos? Quantos? Quantos? Tem 12 discípulos. Depois de quanto tempo é que Cristo Jesus foi buscar os seus discípulos? Depois de 2 anos. Quando ele sai do deserto, passaram-se 2 anos. Depois de 2 anos do seu batismo, depois de 2 anos, Cristo Jesus começa agora a buscar o quê? Os seus discípulos. E em Mateus 10, versículo 12, nós vemos os discípulos de Cristo Jesus a expulsarem demônios da vida das pessoas endemoniadas e curando toda a enfermidade e todo o mal. Agora, o poder receberam de quem? Receberam da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Quem são os seus discípulos? Ele tinha no seu lado 12 discípulos, mas quem são? Cristo Jesus caminhou com o primeiro, Simão chamado Pedro. Segundo, André seu irmão. Terceiro, Tiago filho de Zebedeu. Quarto, João seu irmão. Quinto, Filipe. Sexto, Bartolomeu. Sétimo, Tomé. Oitavo, Mateus o publicano. Nono, Tiago filho de Alfeu. Décimo, Labeu apelidado Tadeu. 11º, Simão cananita. 12º, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Quantos discípulos? Cristo teve 12 discípulos. Em Lucas 10, nós vemos um após um, ser enviado pela pessoa do Senhor Jesus. E mais, quantos discípulos Cristo teve além dos 12? 70 discípulos. Amém? Quais são os seus feitos milagrosos? Aleluia. Quais são os seus feitos milagrosos? Eu vou fazer aqui citação, não de todos os milagres de Cristo, mas é alguns milagres de Cristo no livro de Mateus. Amém? A cura da sogra de Pedro, encontramos no livro de Mateus. Cura da mulher com hemorragia, é Cristo Jesus. Amém? Como figura desse milagre. E nós vemos também diversas libertações de pessoas endemoniadas. Cura de vários cegos. Jesus caminhando pelo mar, Jesus acalmando o mar, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, a cura da filha de Jairo, entre outros milagres. Quem é Cristo Jesus? Cristo é diferente. É o Deus encarnado. Amém? Amém? Quem é Cristo Jesus? Deus encarnado. Amém? Quais são os 5 grandes sermões de Jesus? Sermão da montanha, acerca das bem-aventuranças. Segundo, instruções para os discípulos, capacitando para a missão de evangelizar. Terceiro, as parábolas a respeito do reino de Deus. Quarto, o caráter do verdadeiro discípulo de Jesus. Quinto, o sermão no Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos. Frases de suas falas. Frases das falas de Cristo. Olha só, primeiro, quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6. Segundo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentado. Mateus 6, 33. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João 7, 24. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4, versículo 4. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículos 5 a 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 a 6. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Mateus 10, versículo 22. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. João 16, 20. Na verdade vos digo, que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20. Uma das falas de Cristo Jesus. Frases de Jesus sobre o mar. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Ame seus inimigos. Faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoa aqueles que amaldiçoam. Ora por aqueles que amaldiçoam. 2 Coríntios 1, versículo 2 a 3. Meu amor nunca falha, mesmo que ele te faça sofrer, meu amor suporta todos os males. 1 Coríntios 13, 7. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Efésios 5, 28. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João, capítulo 15. Veja, tudo isso que nós estamos ouvindo são as falas de Cristo Jesus. Agora veja, meu querido, falas de Jesus como o Salvador do pecador. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Se vocês prestarem atenção, só até onde nós chegamos, não existe na humanidade, nunca existiu nenhum homem que chega próximo dessa figura. Ele é indescritível, é incomparável. Ele é quem ele é. Não existe alguém que se compara a ele. Só até aqui é suficiente para nós segui-lo e morrer por amor a ele. Não existe alguém que a gente possa colocar no mesmo patamar, no mesmo bloco, no mesmo nível. Ele é incomparável. Amém? Veja, as falas de Jesus como o Salvador do pecador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são o quê? Mateus 19, versículo 26. Venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28, 30. Cristo vai dizendo mais: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João 11, versículo 21 a 26. Quem é Cristo? Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha salvação. Cristo é a tua salvação. Cristo é a nossa salvação. Ele vai continuando. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele amará um e odiará o outro. Você não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Fala de Cristo. Mateus 6, 24. Tomem sobre vós a minha carga e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso de vossas almas. Mateus 11, versículo 28 a 30. Cristo continua dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. O que eu faço, não o sabes tu agora,
Mas tu saberás depois, diz Cristo, João 13, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10, versículo 38. Na verdade vos digo, que aquele que crer em mim fará as mesmas coisas que eu faço, e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, 12. Cristo vai continuando. Conheça a verdade e ela te libertará. João 8:32. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Mateus 6:10. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mateus 28. Tudo é possível ao que quer. Mateus 9, 23. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Marcos 10, 14. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Meu querido, entenda. Jesus Cristo Nazareno é o Deus encarnado. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o princípio de tudo. De tudo. Agora vamos saber Cristo em Gênesis. De Gênesis até Apocalipse. Olha essa pessoa maravilhosa. Quem é Cristo Jesus em Gênesis? Em Gênesis, Cristo é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacerdote, o altar do cordeiro do sacrifício. Em Número, ele é o pilar de nuvem durante o dia e o pilar de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta como Moisés. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. Em Ruth, ele é o nosso parente redentor. No 1º e 2 de Samuel, ele é o profeta nos confiado. Em 1 Reis e 2 de Reis, ele é o nosso rei e prevalecente. Em Esdras, ele é o reconstrutor das muralhas destruídas da vida humana. Em Neemias, Jesus é o nosso restaurador. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor imortal. No livro dos Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, Cristo é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, Cristo é a nossa esperança e ressurreição. No Cântico dos Cânticos, ele é o nosso amável noivo. Em Isaías, Jesus sabe quem ele é? Ele é o servo sofredor. Em Jeremias, ele é a descendência da justiça. Quem é Cristo? Cristo é o Deus encarnado e ele está em toda a Bíblia Sagrada. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora. Em Ezequiel, ele é aquele que tem direito de governar. Em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, Jesus é o marido fiel para sempre, casado com a esposa pecadora. Em Joel, ele é aquele que batiza com o Santo Espírito e com fogo. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário.
estrangeiro. Em Miqueias, ele é os pés daquele que traz as boas notícias. Em Naum, Jesus Cristo Nazareno é a nossa fortaleza nas desgraças. Em Abacuque, ele é Deus, o meu e o seu Salvador. Em Sofonias, ele é o rei de Israel. Em Ageu, ele é o anel do sinete. Em Zacarias, ele é o nosso humilde rei montando num potro. Em Malaquias, ele é o filho da retidão. Em Mateus, Jesus Cristo é Deus conosco. Em Marcos, ele é o filho de Deus. Em Lucas, ele é o filho de Maria, sentindo o que nós sentimos. Em Atos, Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Em Romanos, Jesus Cristo ele é a retidão. Em 1 Coríntios, ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o nosso consolo. Em Gálatas, Jesus Cristo é a nossa liberdade. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça a cabeça da igreja. Em Filipenses, Jesus Cristo é a sua alegria. Em Colossenses, ele é a sua perfeição. Em Tessalonicenses, primeira e segunda, ele é a sua esperança, a nossa esperança. 1 Timóteo, ele é a sua fé. 2 Timóteo, ele é a sua estabilidade. Em Tito, Jesus é a verdade. Em Filimão, ele é o benfeitor. Em Hebreus, ele é a sua perfeição. Em Tiago, ele é o poder de trás de sua fé. Em 1 Pedro, Jesus é o meu e o seu grande exemplo. Em 2 Pedro, ele é a sua pureza, a minha e a nossa pureza. Em 1 João, Jesus é a nossa vida, aleluia. Em 2 João, ele é o nosso exemplo. Em 3 João, ele é a sua motivação. Em Judas, ele é o fundamento de sua fé. Em Apocalipse, Jesus Cristo é o Rei dos Reis que vem montado num cavalo. Aleluia! Os profetas tudo que existe foi feito por ele. Ele é Deus. Na terra nunca existiu e nunca existirá alguém semelhante a ele. Ele está em toda a Bíblia. Melhor amigo. Grande pessoa. Como ele nunca existirá. O trabalho da igreja não é roubar o dinheiro do povo. Profetiza papá não. Nosso trabalho é esse, mostrar Cristo. Apresentar Cristo. Nós precisamos ser salvos. E Deus está permitindo com que hoje a gente ouça um pouco da história da pessoa de Cristo Jesus. Cristo cometeu pecado? Não. Mas Cristo Jesus sofreu. Mesmo não cometendo pecado, ele sofreu. Quando pegaram a pessoa do Senhor Jesus como criminoso, mesmo sem ter cometido algum pecado, a pessoa do Cordeiro gemeu. E poucos há que conhecem aquilo que é o sofrimento desse homem que nunca pecou. Quando nós lemos a respeito da pessoa do Senhor Jesus no Getsemane, a gente não consegue perceber a agonia que ele enfrentou. Cristo estava orando no Getsemane, sim. E quando ele orava, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque o seu espírito, sua alma, havia entrado em tamanha agonia. Está entendendo, igreja? Enquanto Cristo estava no Getsemane orando, o suor do seu rosto, como gotas de sangue, escorria pela terra. O terror, o susto, a angústia terrível de poder sentir, carregando todos os pecados dos homens, esmagavam a Jesus por dentro.
Quando Cristo estava no Getsemane orando, as gotas de sangue, na verdade, estavam escorrendo porque a agonia de Cristo Jesus era tão forte, tudo por conta do meu e do seu pecado. Eu particularmente vou dizer que não foi só o Deus Pai que matou a Jesus. Nós também matamos a Jesus. Porque nós pecamos e foi por nós que ele morreu. Então nós temos uma culpa nisso. O pai pôs as mãos no filho, mas alguma coisa levou esse pai a colocar as mãos no seu filho. E aí é onde nós entramos em cena. Nós pecamos, nós falhamos com Cristo no jardim do Éden. Amém? O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregado todos os pecados dos homens esmagavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo por dentro. O sangue se misturava ao suor e se concentrava sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Cristo Jesus está preso e Pilatos cede e então ordena a flagelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo sem cometer pecado. Os soldados despojam Jesus, isso é, tiram as suas roupas e o prendem pelo pulso a uma coluna, a um pátio. E a flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos, isso é, os soldados, devem estar sido, dois, um de cada lado, de diferente estatura, talvez um era grande e o outro era mais pequeno. E todos estavam ali golpeando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a pele de Cristo Jesus começa a se dilacerar, a romper-se. O sangue de Cristo começa a espirrar. E cada golpe de Jesus reage em um sobressalto de dor. Nós não temos noção da tamanha dor que Cristo Jesus enfrentou só para poder nos dar a vida. Um Deus Todo-Poderoso encarnando-se, tudo para poder nos religar com o Pai. Cristo Jesus está sendo esfolado e as forças esvaem. Um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se Cristo não tivesse preso pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois de Cristo Jesus ser espancado, lhe é colocado a coroa de espinho no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz é entrega para ser crucificado. Colocando sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal, a cruz, que pesa aproximadamente 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terrenos irregular e cheia de pedregulhos. Os soldados puxam as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus é fatigado e, estando cansado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos, porque está fraco, 3 dias sem comer e sem beber. E o corpo de Jesus está cheio de chagas. E quando cai em terra, a vida lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os soldados despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, isso é, nas feridas. E agora, para poder tirar de Cristo, produz uma dor profunda. Quem já teve uma ferida e sobre essa ferida colocara um algodão ao ponto de secar,
no momento de separar o algodão da ferida, sabe a terrível dor que isso causa. Imagina Cristo Jesus, um homem que não cometeu pecado. Ele agora está no Calvário, sendo colocado no madeiro. Mas antes disso é necessário removerem a túnica que está no seu corpo. Mas as túnicas estão coladas a milhares e milhares de cortes do seu, que há no seu corpo. Imagine a dor que Cristo Jesus sentiu. Amém? Amém? Amém. E cada fio de tecido adere à carne viva. E ao levarem a túnica, se dilaceram as terminações nervosas postas em descobertos pela chaga. Eu particularmente creio que Cristo Jesus, o único momento que chorou, não foi só quando ele esteve frente em frente com a sepultura de Lázaro. Meu querido, nós conhecemos o que é dor. Quem já sentiu uma queimadura sabe do que estamos falando. Agora imagina um homem que está sendo espancado o tempo todo. É impossível não cair do rosto de Cristo Jesus pelo menos uma lágrima. Então dizer que Jesus chorou unicamente quando estava diante ao sepulcro, aonde Lázaro estava enterrado, para mim não faz sentido. Eu entendo sim que Cristo Jesus, ele não abriu a boca, como diz Isaías em seu livro 53, que como cordeiro, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Mas, meu querido, o fato de Cristo Jesus estar com a sua boca fechada não significa que Cristo Jesus não tenha deitado, por causa da terrível dor e agonia, as lágrimas do seu rosto, ou pelo seu rosto. E tudo por quê? Não porque tenha cometido algum pecado, porque nós pecamos. Tudo com o propósito de nos reconciliar com Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Os soldados puxam a túnica violentamente do corpo de Cristo Jesus. E Cristo Jesus grita sobre o Calvário. E há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer do seu corpo mais uma vez. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pequenos pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal na cruz. E os algozes tomam as medidas. E com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos, os soldados pregam um prego pontiagudo, quadrado, apoiando-no sobre o pulso de Jesus com um golpe certeiro de martelo, plantam e rebatem sobre a madeira o prego sobre as mãos de Cristo. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. Veja, quando nós sentimos uma dor, a tendência é nós mudarmos o nosso rosto, a nossa feição. Então imagina Cristo Jesus sentindo a dor dos pregos perfurando sua carne. Cristo Jesus lacrimejando e o seu rosto, na verdade, o seu músculo do rosto mudando a sua feição. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado e pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode suportar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provocada uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, o nervo é destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo foi suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes. Pastor, eu não entendi. Imagina Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele está colocado entre 3 pregos.
E Cristo está fazendo o esforço para poder puxar o seu corpo para cima, porque o seu corpo todo está se apoiando no prego que está onde? Que está nos seus pés. Imagina a dor. Imagina o prego rasgando a carne de Cristo. E quanto tempo Cristo Jesus levou na cruz do Calvário? Foram 3 horas. 3 horas sentindo 3 pregos rasgando sua carne. Dor insuportável. Nenhum de nós estaríamos preparados para suportar tal coisa. E ainda vem alguém, filho do cão com a pombagira, dizer que Cristo não é nada. Dizer que Jesus Cristo é simplesmente conto de fadas. Não. Cristo Jesus em particular, não sei para você, mas para mim, Cristo Jesus é o único Salvador. E como Ele não tem outro, nunca existirá a igreja. Nunca existirá. Amém? Amém. Em Jesus o nervo é destruído, só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino que estica sobre a carvelha. Pregam-lhe os pés ao meio de Jesus, tem sede. Jesus agora está na cruz do Calvário com sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa o quê? Começa a prender. A garganta seca, mas ele não pode engolir saliva. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uso entre os milhares. Tudo aquilo é uma tortura. Entenda. Algo que muitos desconhecem. Quando Cristo estava na cruz, e ele diz assim: eu quero água, eu tenho sede. Nós lemos as Escrituras. Diz que um dos soldados pega em um caniço com vinagre e coloca na boca de quem? Na boca de quem? Na boca de Cristo. Sabe de onde saiu esse caniço com vinagre? Saiu de dentro de uma latrina. Próximo existia uma latrina, um lugar onde os homens defecavam. E de frente à latrina existia um vaso. E nesse vaso ficava vinagre e água. As pessoas entravam nesse lugar para defecar. Pegavam na esponja, tiravam do vinagre, passavam na água, depois de defecar, passavam na culatra. E quando terminassem, aí voltavam a passar na água e botavam no vinagre. Está entendendo? Estão entendendo, igreja? A tamanha humilhação que Cristo Jesus enfrentou. Eles pegavam naquela esponja, passavam no derrego, e quando terminasse, passavam na água e botavam no vinagre. Quando Cristo pede água, a esponja que foram buscar, o vinagre que foram buscar, vinha de uma latrina. Amém, igreja? Mas há uma boa notícia. Sabe qual? Apesar de toda a humilhação que Cristo Jesus enfrentou, Cristo foi o único homem que morreu, mas que ressuscitou. Foi o único homem que venceu o poder do pecado e o poder da morte. Amém? Amém? E nós vemos, igreja, Platão morreu, não ressuscitou. René Descartes morreu e não ressuscitou. Aristóteles morreu e não ressuscitou. Amém? Olhando para os deuses, Zeus, Atena, Buda, Alã, todos esses, se é que existiram, morreram e não ressuscitaram. Presidentes, Antônio Agostinho Neto morreu, não ressuscitou. José Eduardo dos Santos morreu, não ressuscitou. George Washington morreu, não ressuscitou. Eu morrerei e não irei ressuscitar. Você vai morrer e não vai ressuscitar.
O presidente da República, senhor João Lourenço, vai morrer e não vai ressuscitar. Primeiro-ministro do país A, B, C, D vão morrer e não vão ressuscitar. Mas hoje nós estamos falando do único homem que morreu e ressuscitou diante a toda a história da humanidade. Aleluia, glorifica a Cristo. O nascimento de Jesus foi um evento muito importante para todos nós. Deus veio à terra e viveu entre nós como um homem. A própria história foi dividida entre antes e depois do seu nascimento. Amém? Jesus nasceu na condição humilde como um rei. Seu nascimento milagroso é de uma virgem. E prova que ele era mais do que um homem. Ele também era Deus. Ele nasceu com uma missão. Sabe qual? Salvar o pastor, elemento surpresa dos seus pecados. E cada um de nós. Amém? Ele nasceu com uma missão. Salvar o mundo dos seus pecados. Amém? E nos unir ao Deus Pai. João 1, versículo 1 ao versículo 3. Mas de fato, Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a principal entre aqueles que dormiam. 1 Coríntios 5, 15, versículo 20. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? João 11, versículo 20, João 11, versículo 25. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava realmente vivo. Amém? Amém? O anjo disse à mulher: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Mateus 28, versículo 5 ao versículo 7. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vocês serão testemunha de Cristo Jesus o Nazareno. Quem será testemunha de Cristo diz amém. Quem será testemunha de Cristo diz amém. Agora pergunto: quem é Cristo para você? Cristo que morreu, ressuscitou, quem é Cristo para você? Quem é Cristo para você, filho? Diga. Quem é Cristo para você, querido? Teu Redentor. Quem é Cristo para você, querido? Quem é Cristo para você, filha? Se eu perguntar para todos aqui presentes quem é Cristo para você, cada um vai dizer uma coisa, né? Vai dizer uma coisa. Mas a pergunta é: será que você manteria essa afirmação diante da morte por amor a Cristo? Se porventura alguém se levantar, está com uma arma carregada, preste para tirar sua vida, estarias preparado ainda assim para manter essa palavra a respeito de Cristo? Quem Ele é? Ele é a fonte da vida. João 6. Quem é Cristo? Ele é aquele que nos dá acesso ao reino dos céus. Mateus 16, 33. Quem é Cristo? Ele é aquele que julga segundo a reta justiça. João 7, 24. Quem é Cristo? Ele é aquele que nos alimenta com a sua santa palavra. Mateus 4, 4.
Quem é Cristo? Ele é aquele que nos dá a sua paz. E o único que venceu o mundo. João 16, versículo 33. Posso parar a pregação, igreja? Posso parar? Veja, a quem está distraído, quando sair daqui, nem vai entender, nem vai saber quem é Cristo. E hoje está tendo a oportunidade para saber um pouco mais a fundo a respeito dessa pessoa. Repito, não vim pregar, vim partilhar a história de vida de Cristo Jesus. Amém? Quem é Cristo? Ele é aquele que nos orienta a confiar em seu Pai e não em nosso próprio entendimento. Provérbios 3, versículos 5 a 6. Ele é aquele que tem de ser reconhecido em todos os nossos caminhos. Amém? E o único que pode endireitar as nossas veredas. Ele é aquele que salva. Ele é aquele que salva quem persevera em seus ensinos. Ele é o Deus de misericórdia. Ele é aquele que tem as chaves do reino dos céus. Ele é a nossa alegria. Ele é aquele que nos ensina o verdadeiro amor. Ele é aquele que, por amor a nossas almas, suporta todas as coisas. 1 Coríntios 13, 7. Já passei aqui muitos livros sem fazer menção. Amém? Estou transpirando. Ele é aquele que tem o maior amor. Ele é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem aqui tem uma amiga, um amigo assim? Tipo a costela que você carrega dentro do teu corpo e entre as mais costelas. Quem tem um amigo assim? Aí pergunto para você, será que essa pessoa daria a vida por você? Você diz que esse é o teu melhor amigo, tua melhor amiga, mas será que daria a vida por você? Você que é casado, casada, e você que pretende casar, também pergunto. Nesse momento você diz que o teu companheiro é o teu melhor amigo, tua companheira é tua melhor amiga. Mas será que ela daria a vida por você? Será que ele daria a vida por você? Uma coisa eu te garanto. Se Cristo revelar, você que está casado, ou você que pretende casar, se Cristo revelar para você que essa pessoa nunca daria a vida por você, é capaz de você que está prestes a casar não querer casar mais. Sabia disso? Sabia disso? Vou falar para um casal que está prestes a casar, não vou fazer menção aqui do nome não. Esse casal que está prestes a casar, se a companheira, ainda hoje, Cristo lhe confirmar que ele não é capaz de morrer por ela, o casamento que está para dezembro não vai sair. Eu, vou ser sincero, eu se descubro isso, minha esposa já era. Estou a ser sincero, diante de Deus. Estou aqui a pregar agora, saio por essa porta, e Cristo me revela hoje, amanhã e depois da manhã, aí eu fico, meu Deus do céu. Aí vou falar agora também para as profetisas e para os demais pastores. Por favor, orem só. Nos últimos dias eu tenho uma visão assim. Orem comigo. Imagina todo mundo orando. Pessoas que eu sei que são de Deus e têm aliança com Deus. Pessoas que não são duvidosas na fé, na caminhada com Cristo. Pai, o que nós recebemos de Cristo é duro. Para ser sincero, o que Cristo mostrou é verdade. As visões que o pai teve não vem de demônio, não. Eu teria a gentileza de sentar com a minha esposa e dizer assim, esposa, eu sei que vai doer, vai ficar triste, mas para ser sincero, não quer mais não. Não, mas nós casamos, o casamento é eterno, mas permanecer casado com quem não daria a vida por você? Desculpa. Porque se não é capaz de dar a vida por você, é bem provável que a morte virá mesmo dessa pessoa. Não estou dizendo que minha esposa é que vai me matar, entendam bem. Amém? Não afirmei aqui dizendo que ela vai pegar uma katana, um machado e vai me tirar. Não, não é isso que eu falei, não. Entenda, amém? Mas é bem provável, se não dá vida por você, é bem provável que a morte poderá, se não vir dela, vem dele. E o mesmo diria também para você como mulher. Se você descobrir que o teu companheiro não é capaz de dar a vida por você, a pergunta é, por que partilhando o mesmo lençol, a mesma cama? Por que colocar nos teus braços, no teu peito, alguém que não está nem aí
para morrer por você. Está entendendo? Está entendendo? Quem faria o mesmo que o pastor? Quem faria o mesmo? Quem sairia voado? Pastor, eu também. Aqui na frente, quem? Está aí, até minha esposa. Há quem aqui não está a levantar as mãos, depois vai se aguentar. Vai casar, quando descobrir tem chifre e cauda. Agora vai pensar, vou deixar, não te matou para deixar. Permaneça. Agora veja, é inseguro estarmos com um Deus que não seria capaz de morrer por nós. Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus, porque Ele foi capaz de se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Amém? Ele não me deu esforço para poder nos gerar a vida que nós precisamos, porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado separa o homem do Criador, e nós estávamos mortos e distante a pessoa do Cordeiro, mas Deus, por amor, nos religou ao Deus Pai, o Todo-Poderoso, meu querido. Entenda, tenha no teu lado, mas tenha alguém que seria capaz de dar a vida por você. E essa única pessoa que pode dar a vida por nós chama-se Cristo Jesus, o Nazareno. E como Ele não existe e nunca existirá. Você entendeu? Para poder finalizar, conheça um pouco mais a respeito de Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala ao seu respeito. Senta e lê. Veja, tudo que eu anotei aqui, tudo que está aqui, só tem a ver com aquilo que Ele é. Sua descrição como pessoa, como Salvador. E para aqui, não para aqui, meu querido, veja, segunda folha. Tudo que está aqui tem a ver com sua vida. Resumindo, aqui não tem nem ainda 30% de tudo que tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Nem 30%. Ao lermos a Bíblia Sagrada, a gente descobre que o mundo nunca verá um como Ele. Ele é o Deus que você precisa buscar de manhã, de tarde e de noite. Cristo é o único que você precisa colocar na frente de tudo, dos teus estudos, do teu emprego, tua família, etc, etc. Amém, igreja? Amém? Quem está preparado para poder conhecer Cristo? Quem está preparado para poder conhecer Cristo? Não se preocupe em conhecer vida de pessoas terrenas, mas preocupa-se em conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Há uma oração que eu sempre fiz. Senhor Jesus, eu particularmente tenho medo de dormir e acordar, e quando acordar do outro lado das cortinas, descobrir que esse tempo todo eu adorei alguém que nunca, na verdade, foi o Deus verdadeiro. Sabe que você viver a vida toda servindo Cristo, morrer por Cristo, depois da morte descobrir que nem mesmo o próprio Cristo é o Deus verdadeiro? Já imaginou? Já imaginou, igreja? Nesse exato momento, para ser sincero, se Cristo não é o verdadeiro Deus, então no outro lado das cortinas tem milhares de pessoas no inferno. Porque milhares e milhões morreram por amor a Cristo Jesus. E se morreram em vão, então estão no inferno chorando. E muitos estão disparatando a Cristo, proferindo o nome de blasfêmia contra Cristo. Mas agora, o que pode verdadeiramente nos confirmar que Cristo é o Deus verdadeiro? Seu histórico. Amém? É só você pegar o histórico de qualquer um outro indivíduo que passou na terra e morreu e pega a vida de Cristo Jesus. Conheça os dois lados da moeda e você vai descobrir que no meio de todos esses tem sim alguém que é Deus. E esse alguém chama-se Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Eu particularmente creio que em Cristo Jesus Nazareno eu estou firmemente preso no Deus verdadeiro. Permaneça em Cristo, morra por Cristo e vá para o céu. Amém? Fique em pé e vamos cultuar
adorar, congregar esse Deus maravilhoso. Fecha os teus olhos, por gentileza. Quem puder louvar, louva, e quem puder falar com Deus, fala. Sim. De toda a pregação.